Quando a gente pensa em começar a se organizar ou fazer algum tipo de planejamento, a gente pensa imediatamente em organizar o dia, fazendo uma lista de tarefas, organizando ali prioridades ainda que de uma forma não muito intencional ou consciente. Porém, ainda vai ficar uma lacuna de que tem esse espaço do quando eu vou fazer essa lista e quando eu vou pensar no que eu preciso fazer para o dia acontecer, né? Para o dia valer a pena. Claro que já é um grande passo começar a fazer uma lista de tarefas no começo do dia e no final do dia fazer ali o check-in do que foi realizado ou do que não foi realizado. Também fazendo uma análise ou uma revisão do que você precisa que alguém faça, que alguém te responda, né? Esses retornos já é uma coisa que vai dando robustez ao nosso planejamento e à nossa organização e melhora já muitos pontos. Porém, como eu falei, fica essa lacuna. A gente não conseguir se preparar antes. Sempre é. Começa o dia, eu vou olhar para essa lista de tarefas ou eu vou pensar o que eu preciso fazer. E aí, para fazer a lista e para começar o dia em si. E aí, a gente geralmente sempre volta essa lista de tarefas para o trabalho. Muitas vezes não pensa em outras áreas de responsabilidade, em outros focos, outras coisas que fazem parte da nossa vida, que também precisam estar nessa lista de a fazer, de próximas ações. Então, é legal a gente pensar, ao invés de só organizar o dia, só fazer uma lista, só fazer notas do dia, ter uma visão geral da semana. Então, fazer um planejamento semanal. E eu tô falando tudo isso porque eu sei dessa dificuldade, muita gente não consegue organizar a rotina e fica sentindo, né, essa dificuldade também de organizar tudo na vida, organizar todos os pratinhos. E tenta fazer algumas coisas, usar alguns aplicativos, pensar em coisas que funcionam e às vezes não tem muito sucesso. Muito porque a gente tá pensando só na célula dia e não no planejamento semanal. Para fazer um planejamento semanal, a gente precisa entender essas áreas de responsabilidade. E isso pode ser feito com um papelzinho mesmo, né, no caderno. Listar quais são suas áreas de responsabilidade, o que que você faz em relação a elas. Ah, eu tenho um trabalho, eu preciso fazer isso, eu gosto de estudar e eu quero estudar tais coisas, eu quero cuidar do meu bem-estar, da minha saúde, e para isso eu faço tais atividades. Eu tenho um relacionamento, ou eu quero dedicar um tempo à minha família, ou a mim mesma. E aí a gente vai listando espiritualidade. Se você quiser transformar a casa em uma área de responsabilidade também, pode ser interessante. A partir dessas áreas de responsabilidade, a gente vai pensar como que vai funcionar essa semana, como que vão funcionar esses dias. E aí a gente pode pensar a partir da lógica dos blocos de tempo, que nada mais é do que criar espacinhos dentro desse mapa da sua semana que se transformará na sua rotina em espacinhos dedicados a áreas de responsabilidade, contextos específicos. Então, o contexto trabalho. Caso você trabalhe de 8 às 6 da tarde, então vai estar ali na maior parte do seu dia. Se for um trabalho meio período, ou se for um trabalho mais flexível, que dê para organizar ao longo da semana momentos, espaços para dedicar a outras coisas. Então a gente pensa essa semana de uma forma como se fosse um quebra-cabeça ou um mapa mesmo, onde vão estar cada um desses contextos. E a gente coloca ali o espaço do autocuidado, o espaço do exercício físico, o espaço da terapia, o espaço de estar com a família, de ter um ritual matinal, de uma leitura, de um estudo. E a gente pensa isso, mas isso não necessariamente precisa estar preparado, estar pronto para que a gente faça um planejamento semanal. Para fazer um planejamento semanal, a gente precisa dessa lista, mas se você não quiser, não precisa fazer agora. Mas a gente precisa de uma lista de tarefas da semana. E aí a gente vai precisar rever tudo o que a gente precisa fazer para essas áreas de responsabilidade ao longo da semana, que às vezes são coisas pontuais, mas às vezes são coisas que são recorrentes. Então, toda segunda-feira eu tenho uma reunião do trabalho, assim, assim, e toda segunda tarde eu preciso sair às 5 horas para buscar
meu filho, ou para ir fazer academia, uma atividade física, uma aula, uma terapia. E aí a gente vai listando tudo isso que tem na semana. E aí depois de a gente listar tudo isso, né, como tarefas, e aí eu tô trazendo a questão dos contextos, porque são eles que vão dar suporte para essa questão da priorização. O que é mais importante? O que tem que estar? O que é que eu posso deixar para depois? O que é que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer e o que eu posso fazer? Então, o que eu tenho que fazer é aquilo que se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer. O que eu devo fazer é aquilo que vai fazer ali uma manutenção das coisas, mas que se eu não fizer, não vai acontecer nada grave. E o que eu posso fazer são aquelas coisas que eu quero fazer, que não necessariamente tem alguma relação com outras coisas, nenhum impacto. É simplesmente coisas, são simplesmente coisas importantes para mim. Depois de fazer essa lista, a gente pode distribuí-las em uma ferramenta como um planner assim, e aí a gente coloca em cada dia quais são essas tarefas que precisam acontecer. Pode ser um planner de mesa também, pode ser um mural que a gente coloque post-its, pode ser uma outra ferramenta, um Google Keep, que a gente coloque ali cada nota um dia da semana, que é muito interessante para quem tem dificuldade com ferramentas. E a gente pode colocar compromissos no Google Agenda ou no Planner mesmo. Eu gosto de colocar no Google Agenda porque ele manda notificação e a gente já pode, ali nesse mundo, né, de muitas coisas remotas hoje, a gente já pode, ao criar uma reunião, por exemplo, mandar o link da reunião para a pessoa sem precisar depois resolver isso na hora, criar ali um compromisso recorrente. Então, a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso sem ter muito trabalho. Para ilustrar aqui é o meu Google Agenda. A gente está aqui terminando essa semana, né? Aqui, como eu falei, eu já tenho todos os meus blocos de tempo mais ou menos organizados por contexto da minha vida. Aqui, uma segunda cheia de reuniões, uma terça mais folgada, com um espaço aqui para eu colocar coisas que possam surgir ou colocar as minhas tarefas que não necessariamente estão relacionadas a um compromisso específico. As manhãs são todas dedicadas à pesquisa, a quinta para a produção de alguma coisa, produção de conteúdo aqui para o Prestigian Boys, e sexta-feira é um dia de fechamento. E à noite aqui tem esse espaço do curso que está acontecendo agora, enfim. A gente não precisa ter muitas coisas, a gente não precisa ter tudo fechado, mas, se possível, a gente pode colocar mais coisas, né, do que está aqui no meu. Por exemplo, tem para quem trabalha o dia todo, pode ter aqui um espaço pela manhã de trabalho e à tarde também. E, caso seja importante, né, a gente pode criar todos esses blocos de tempo. E em relação a esse trabalho, que dura mais ou menos ali todo o horário comercial, a gente pode distribuir as temáticas de trabalho. Então, na terça-feira pode ser uma coisa específica do que você precisa fazer toda semana. À tarde pode ser uma outra coisa ali de comunicação, de reunião, enfim. E aí a gente vai distribuindo ao longo das semanas. Caso não seja interessante usar um planner físico, a gente pode usar o Google Keep, que é simplesinho de utilizar. Todo mundo que tem uma conta Google. Então, se você tem uma conta Google para usar o Google Agenda, você tem também acesso ao Google Keep e outras ferramentas. E aí a gente pode aqui criar notas de cada dia e ir alimentando essa semana com as tarefas que a gente colocou na listinha. E aí é que a gente pode ter essas notas da semana e pode criar outras notas, como aqui, rotina matinal, algum resumo de aula, uma lista de mercado. Então, era isso que eu queria falar rapidamente sobre planejamento semanal, a importância. A gente tem uma dificuldade de começar, a gente tem essa dificuldade de visualizar o todo, ou seja, o planejamento semanal, e não só o dia a dia, muito porque a gente também está nessa lógica de alguém tem que definir o que a gente vai fazer.
quando a gente trabalha para alguém. Então, hoje tem essa demanda, hoje tem essa pauta. E a gente fica nessa lógica da pauta dos outros que vão surgindo, sem fazer o nosso planejamento. Então, se a gente faz o nosso, se a gente faz ali a nossa rotina, cada pauta que chegar, a gente vai, já sabe onde que vai encaixar e tem como também negociar. E quando imprevistos acontecerem, a gente também tem ali uma base para tomar uma decisão mais rápida e entender onde que o que estava planejado, que vai ser substituído pela urgência, pelo imprevisto, para onde que isso vai. Então, resumindo, para fazer um planejamento semanal, a gente precisa de uma lista de tarefas, um planejador da semana para a gente visualizar essa semana como um todo, e pode ser um papel também que você cria ali colunas dos dias da semana, e a gente precisa de um lugar para colocar nossos compromissos, que pode ser ali o Google Agenda, pode ser uma agenda física também, e se você usa Planner, pode ser simplesmente o Planner. Eu sempre uso conjugado o Planner e o Google Agenda por conta das notificações e da marcação mais rápida de reuniões, e também porque aparece na agenda da pessoa, ela também vai ter uma notificação, e fora isso, a gente pode marcar esse compromisso que é frequente, sem precisar toda semana estar colocando lá. Espero que você consiga fazer o exercício de planejar sua semana e começar a mudar a realidade da organização e do planejamento por aí. Não esquece de deixar o seu gostei e de compartilhar com alguém que também vai gostar desse conteúdo. E até o próximo.